Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Vitório e hoje eu vou falar um pouco a respeito de elementos coesivos. Vamos lá? Vamos lá, senhores. Vamos descascar esse abacaxi que é fácil de descascar e docinho. Vamos? Não é esse bicho de sete cabeças. Eu quero te deixar bem tranquilo que elemento coesivo, organização do seu texto, coesão, coerência, não é esse bicho de sete cabeças, não é, ai meu Deus, não sei gramática. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque quando você fala no dia a dia, né, você foi alfabetizado em língua portuguesa, já domina a língua portuguesa oralmente falando e 90 e tantos por cento na escrita, tá? Então você já fala português, você já articula a sua fala todos os dias. Ah, professor, mas eu escrevo pouco, mas você fala, não fala? Você conversa, você persuade, você analisa, você se expõe, você argumenta, você compra, você vende, você defende alguma coisa, você precisa da oralidade, você cumprimenta, você usa a língua portuguesa. O que acontece? Na língua portuguesa, essa falada, essa igual estou falando com vocês aqui agora, eu utilizo elementos coesivos. Só que a diferença é que esses meus elementos coesivos que eu estou utilizando aqui, ele permite marcas da oralidade. Ele permite que eu lance mão, tá? De formas de conectar a minha frase, de conectar o meu período, de conectar o sentido do que eu quero dizer, para que o leitor entenda lá do outro lado a minha comunicação. Para que haja uma comunicação na fala, na oralidade, eu coloco certos mecanismos que vão facilitar o entendimento, que é a coerência. E esses mecanismos são os elementos coesivos. É o que eu vou utilizar para conectar a minha frase com outra frase, o meu período, para conectar o que eu quero dizer com o que eu já disse ou o que eu ainda vou dizer, para que o leitor, para que o interlocutor lá do outro lado, ele entenda de uma forma coerente, tá? Então, ó, acabei de fazer um elemento coesivo, tá, né, então, mas, só que, detalhe, isso é na oralidade. Isso é eu falando com você. Isso é eu discursando, analisando, me expressando, utilizando a linguagem oral. Na escrita, eu não posso levar essas marcas da oralidade para fazer a conexão lá no meu texto. Na escrita, eu não posso utilizar as marcas da oralidade. E lá eu tenho que lançar a mão dos elementos coesivos para fazer essas conexões entre uma frase, entre um período, entre uma oração, tá? Produzindo sentido, dando fluidez à minha análise, à minha argumentação, à apresentação do que eu quero transmitir para o leitor do meu texto dentro do meu texto. O nome disso, coesão textual. A coesão, ela vai fornecer os mecanismos necessários para dar coerência ao seu texto. E aí, no Enem, isso é avaliado na competência 4. Para quem já vem acompanhando as minhas aulas aqui no YouTube, para quem já vem acompanhando as minhas lives lá no Instagram do Redação Turbinada, e para quem vai participar aí do webinário de redação, que é minha aula gratuita, quinta-feira agora, bem como, né, mais para frente eu pretendo trabalhar muito mais com vocês, percebe que, vez ou outra, eu deixo bem claro que nós trabalhamos no Enem com 5 competências. Cada competência vale 200 pontos. Professor, mas você vai repetir isso sempre? Isso não é repetir sempre.
Isso tem que estar sempre na sua cabeça, entendido, compreendido, para que você entregue, né, na sua redação do Enem justamente o que ele espera de você. Pois bem, só relembrando, a competência 1 são os elementos gramaticais, né, que é a coesão, ortografia, gramática, acentuação, pontuação, crase, regência, concordância, sintaxe do período, enfim, tudo isso é analisado na competência 1. Professor, vai analisar como? Cada erro conta? Pessoal, nós temos uma soma de erros, né? Porque lá a gente não conta por erro, nós contamos pelo nível. Então, se o nível 1 é precário, se é mediano, se é bom, se é ruim, então isso vai te dando uma nota, e a sua nota é de 40 em 40, formando os 200, tá? A competência 2 vai analisar os seus repertórios. E aí eu te convido, que eu tenho aula aqui no YouTube falando de repertório. Eu te convido a olhar essa aula, tá bom? A competência 3, ela vai falar da inteligência textual, da argumentação, da sua análise argumentativa, de como você desenvolve a sua pegada crítica dentro do texto, como você linka isso com o seu repertório que foi colocado na competência, que é avaliado na competência 2. E a competência 4, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, coesão textual. Como é que o Enem avalia a competência 4? Bom, não é difícil, não é. Vamos só entender como é isso. Nós temos os elementos chamados intraparagrafais e elementos interparagrafais. O interparagrafais e o intraparagrafais, vai conectar um parágrafo no outro. Ou seja, um parágrafo vai ser ganchado com o parágrafo anterior, linkando a ideia, dando fluidez na ideia, dando fluidez na defesa argumentativa, por um elemento coesivo que vai iniciá-lo. Então, você vai iniciar um parágrafo com um elemento coesivo. Primeiramente, em primeira análise, daqui a pouco eu vou falar mais uns outros para vocês, tá? E dentro do seu parágrafo, você tem o tópico frasal, certo? Que é a apresentação, a mini introdução do parágrafo, em que você vai apresentar o assunto a ser tratado naquele parágrafo. Você tem repertório, que é um segundo parágrafo, ou o repertório pode vir no terceiro parágrafo, é você que vai escolher. E você tem o seu posicionamento crítico, a sua análise, que é a produtividade, né, da sua argumentação relacionada ao seu repertório. Reparem que eu falei aí 3, 4 períodos dentro do parágrafo. Só recordando que período é aquilo que iniciou na letra maiúscula, acabou no ponto final. Só que você vai fazer um período de umas 3 linhas, é o ideal, estourando 4 linhas. O outro período vai iniciar assim que esse terminou. Só que você não pode quebrar a ideia de um e já começar o outro. Para isso é interessante você colocar um elemento coesivo bem aí. Assim sendo, dessa forma, por conseguinte, nesse sentido, ademais, soma-se a isso. Olha aí, você colocou um elemento coesivo que ganchou uma ideia de um período com outro período. Esses são os elementos coesivos chamados de interparagrafais, tá? E os intraparagrafais vão iniciar lá os seus parágrafos. Então, o Enem avalia isso na competência 4. Você usa os elementos intraparagrafais, você inicia todos os seus parágrafos com elemento coesivo. Você conecta período em outro período com o elemento coesivo. Só isso, professor? Só iniciar os parágrafos com elemento coesivo e só conectar período com elemento coesivo? Não. Aí tem algumas outras particularidades, como
Você utiliza um pronome retomando um nome para evitar a repetição desse nome dentro do texto? Por exemplo, Maria saiu de bicicleta, ponto. Maria foi à padaria, ponto. Maria comprou pão, ponto. Reparem que eu falei 3 frases e as 3 com o mesmo substantivo aí, Maria. Então, para evitar essa repetição do nome Maria, eu utilizo pronomes, eu utilizo os elementos coesivos, né? Que vão evitar a repetição e vão dar uma melhor fluidez ao seu texto. Maria foi à padaria e comprou pão, depois ela voltou para casa. Reparem que eu evitei 2 Marias, usei só um. O outro eu coloquei um conectivo e um outro eu coloquei ela. Isso também é avaliado na competência 4. Professor, mas isso não é gramática? Não. Isso são os elementos coesivos, anafóricos, catafóricos, que é a forma que você utiliza ali dentro do seu período, parágrafo, tá? Evitando repetição de termos também. Por exemplo, uso do esta, uso do essa, uso do este, do isso, do aquele, do aquilo, tá? Quando você utiliza esses elementos coesivos dentro do seu texto, você também acaba se referindo a um termo ou que passou, ou ao outro termo que vai vir, né, subsequente à sua fala. Isso também é um elemento coesivo. Isso também é avaliado. A repetição dos elementos coesivos também é avaliada. Ou seja, você tem que ter em mente que seria interessante você ter uma ficha de elementos coesivos, ficha esta que vai te permitir, inicialmente, por agora, ir estudando, tendo formas de conectar os seus períodos, parágrafos e também os elementos anafóricos e catafóricos no texto, e você vai pegando isso e aos poucos você vai conseguindo assimilar de uma forma que depois você não vai precisar nem mais olhar essas fichas. Já vai estar tudo memorizado. Na hora de copiar, escrever o seu texto, você já vai lembrar desses elementos coesivos. Mais para frente, inclusive, já está chegando, agorinha, quase daqui a pouco, eu vou explicar para vocês todos esses elementos coesivos e, na prática, como usá-lo dentro do texto. Aqui, o interesse, né, nesse momento com vocês é mostrar a importância de se usar esses elementos coesivos e onde ele é avaliado. Claro que eu vou falar alguns para vocês, óbvio. Só que eu quero deixar pontuado que mais para frente iremos trabalhar isso com muito mais calma, tá? Então, eu vou contar em pelo menos no seu desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na sua conclusão, se você está iniciando com elemento coesivo, tá? Em primeira análise, em segunda análise, diante aos argumentos apresentados, né? Iniciando a sua conclusão. Então, eu contei aí que você já tem uns 3. Você tem que ter de interparagrafais e intraparagrafais pelo menos uns 8. Pelo menos uns 8 elementos coesivos em todo o seu texto, inter e intraparagrafais, que são aqueles que iniciam o seu parágrafo e conectam os seus períodos, tá? Eu não estou falando do uso do esta, do este, do isso, dos pronomes, do uso dos porquês, do uso do onde, do uso do aonde, por meio de, através de. Estes são mais elementos coesivos que são avaliados na competência 4, mas eu estou pontuando primeiro os inter e intraparagrafais. Ou seja, deixa eu só pegar a listinha aqui do meu lado para me ajudar. Na introdução, olha só, você pode iniciar lá no primeiro parágrafo da sua introdução, por exemplo, ao analisar o contexto em que o homem tornou-se invisível perante... Aí você entra com o assunto, o tema da sua redação.
na contemporaneidade, na série, se você for iniciar sua introdução falando uma série. Atualmente, discute-se a respeito da invisibilidade civil, né? Da invisibilidade de registro civil atualmente. No contexto pandêmico atual, se o tema estiver relacionado ou surgido ou intensificado, ou ampliado, né? Agora no contexto da pandemia, você pode iniciar com no contexto pandêmico atual. Na sociedade pós-industrial, na atual conjuntura em que se discute a respeito da violência contra a mulher no Brasil, na atual conjuntura. Então, no panorama atual, na atualidade, no contexto social vigente, estes são elementos coesivos iniciando a sua introdução. Agora, para conectar isso que você acabou de dizer, que é a apresentação do assunto com a sua tese ainda na introdução, você pode usar, por exemplo, nesse sentido, nesse contexto, nesse viés, em razão disso, nessa perspectiva, em observância à determinação, tá? Por exemplo, você apresentou lá o assunto no contexto pandêmico atual em que se discute blá, 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 blá. Ponto. Nesse sentido, abordar, aí entra com a sua tese, tá? Só que agora, reparem, você iniciou um lá para iniciar o assunto, você usou outro para iniciar a sua tese, agora você tem que apresentar os seus argumentos. Então, vamos de novo buscar outro elemento coesivo. Logo, é necessário discutir a respeito de argumento 1, argumento 2. Portanto, cabe ressaltar que argumento 1, argumento 2. Dessa maneira, cabe discutir, desse modo, faz-se necessário salientar. Assim, observa-se que argumento 1, argumento 2. Reparem que só na introdução você utilizou 3 elementos coesivos. Um para iniciar o assunto, outro para iniciar o assunto, né? A tese conectada ao assunto, e outro para iniciar os seus argumentos que estão conectados à sua tese. 3 elementos coesivos. Ó que delícia! E reparem que nenhum foi repetido. E essa é a deixa também, pessoal. Evitem ao máximo possível a repetição dos elementos coesivos dentro do parágrafo ou em um outro parágrafo muito próximo. Por exemplo, você usou um dessa forma lá aí no primeiro desenvolvimento, aí lá no segundo desenvolvimento você usa de novo um dessa forma, lá na conclusão dessa forma de novo. Tem um leque de elementos coesivos necessários que dá para você utilizar e te permite não repetir, tá? E aí, vamos iniciar agora o seu primeiro desenvolvimento. O seu primeiro desenvolvimento você pode iniciar com em princípio, a princípio, primordialmente, tendo em vista que a sociedade brasileira, nananã, tá? Considerando-se que, por um lado, só que tem um detalhe, se você iniciar o primeiro D1 com por um lado, lá no segundo desenvolvimento você tem que colocar por outro lado. Em primeiro plano, lá no segundo desenvolvimento, em segundo plano, tá? Em primeira análise, lá no segundo desenvolvimento, em segunda análise, ok? Mormente é uma palavra legal, algumas pessoas não gostam não, porque, né? Ai, professor, mas o que é isso? Mormente é como se fosse primeiramente, tá? Em primeira análise, vai se discutir agora aqui. Reparem que esses elementos coesivos, eles estão iniciando o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Só que agora eu tenho que conectar o período dentro desse parágrafo de desenvolvimento. Então, você vem, né? Lá no início eu falei para vocês para utilizarem entre 3 e 4 períodos, né, em cada desenvolvimento. Então agora vamos conectar os períodos dentro desse desenvolvimento.
Então eu coloquei lá, em primeira análise, vale discutir a respeito da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Ponto. Agora você tem que pensar, você vai apresentar um repertório ou você vai apresentar já algum argumento? Se você for apresentar um repertório, você pode usar, por exemplo, conforme dados de não sei o que, de acordo com dados, né? Consoante ao filósofo, segundo o sociólogo tal, de forma análoga tem-se o filme tal, ou você vai entrar com um argumento, e esses elementos coesivos agora servem para entrar com argumento, ou no segundo desenvolvimento, tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo desenvolvimento. Todos esses que eu estou falando agora, você pode utilizar para conectar períodos dentro do primeiro desenvolvimento, quanto no segundo desenvolvimento. Você pode conectar esses períodos em um dos dois parágrafos. Então você usou lá no primeiro parágrafo, em primeira análise, no segundo parágrafo, em segunda análise. Aí dentro dos períodos você pode usar com isso, sob esse prisma, em consonância, nesse contexto, segundo, se você for citar alguém, conforme, se você for citar um dado, uma teoria, um pensamento, à vista disso, além disso, de acordo com, consoante, né? Se for fazer de novo uma citação, por conseguinte, consequentemente, nessas circunstâncias, nesse mesmo viés, por esse motivo, entretanto, todavia, contudo, ademais. Reparem que todos esses que eu falei, você pode conectar tanto um período no outro, no primeiro D1, quanto um período no outro lá no segundo D2, tá? Que é o primeiro desenvolvimento e segundo desenvolvimento, ok? Agora faltou a conclusão. E outra coisa, eu falei vários elementos coesivos aí. Eu te aconselho pegar um caderninho, sentar, pegar o caderninho e colocar para iniciar, introdução. Aí você vai olhando os que eu falei e anota. Para continuar a introdução, vai olhando os que eu falei e anota. Para finalizar a introdução, para iniciar o desenvolvimento 1, para iniciar o desenvolvimento 2, para conectar um período no outro, tanto no primeiro desenvolvimento quanto no segundo. Aí vai anotando os elementos que eu falei e aí vai praticando isso. Gente, isso é a competência 4. Não tem outra forma de você tirar 160, 200, que é o melhor na competência 4, se você não memorizar os elementos coesivos e aprendê-los a usar dentro do seu texto, tá? E para concluir, na sua conclusão, o interessante é, lembrando que a conclusão do Enem é uma proposta de intervenção. O primeiro período da conclusão, você tem que iniciar com um elemento coesivo que vai resgatar as ideias trabalhadas no texto, que é o problema social, as causas, consequências, ou causas, ou só consequências, né? Tem que ver como é que você trabalhou isso no texto. E ganchar isso com a proposta que você vai trazer para o seu texto. Então você pode colocar, por exemplo, tendo em vista a problemática debatida, medidas são necessárias para mitigar esse impasse. Você disse que você debateu uma problemática e que agora você vai apresentar medidas para poder combater essa problemática. Em face do exposto, em face dos argumentos apresentados, diante das considerações, por fim, em face das discussões apresentadas, né? Você fez um elemento coesivo, puxando tudo que você disse para iniciar sua proposta de intervenção. Por exemplo, tendo em vista a problemática debatida, medidas são urgentemente necessárias. Portanto, cabe ao MEC, no papel de garantidor de uma educação de qualidade para a sua população. Aí você vai apresentando sua proposta. E detalhe, né? Você acabou de ver aí
que eu fiz um detalhamento do meu agente. Olha que inteligente é fazer isso. Se você apresenta um agente da proposta de intervenção, você já ganha 40. Se você apresenta um detalhamento do agente, você já ganhou mais 40, porque o detalhamento é um dos elementos avaliados na proposta. E mais para frente, tá, nas minhas aulas, você pode ver isso. Como trabalhar a proposta de intervenção completa, ok? Bom, então apresentamos uma proposta, agora eu preciso fazer um desfecho da minha proposta, que é o grande finale da dissertação, dessa proposta de intervenção, né? Sendo assim, dessa maneira, desse modo, tá? Portanto, logo, aí você pode apresentar a finalidade da proposta de intervenção. Por exemplo, sendo assim, a sociedade brasileira deixará de enfrentar problemas relacionados à falta d'água nas casas mais remotas e carentes. Ponto. Eu apresentei uma finalidade da minha proposta de intervenção e eu iniciei com o elemento coesivo. Então, só relembrando, elementos coesivos interparagrafais, intraparagrafais, tá? Iniciando os parágrafos da minha dissertação e conectando períodos dentro do parágrafo, eu vou utilizar os elementos coesivos, e aí você anote os elementos coesivos aí, tá? Que vão permitir uma fluidez textual, que vão permitir com que o meu texto fique claro, que o meu texto fique coerente, que o meu texto seja bem entendido. Agora, detalhe, e lembrem-se disso, não repita os elementos coesivos. Cuidado, né, com elementos coesivos que você não sabe o significado. Cuidado com o elemento coesivo, e isso é extremamente importante. Às vezes você usa um elemento achando que está explicando e você está concluindo. Às vezes você usa um elemento coesivo achando que você está concluindo e você está contradizendo. Por exemplo, a sociedade brasileira vai escolher o presidente no ano de 2022. Ponto. Aí eu quero concluir. Portanto, as eleições ocorrerão ainda este ano de uma forma totalmente segura. Eu concluí a ideia que eu trouxe, né, em relação às eleições. Se eu, ao invés de usar um portanto, utilizo um entretanto, eu já não concluo, eu já vou contradizer o que eu disse. A sociedade brasileira irão às urnas em 2022. Entretanto, já não consigo mais fazer uma conclusão. Uma conclusão da ideia anterior. Porque eu posso usar esse entretanto? Posso. Desde que eu queira dizer, por exemplo, entretanto ainda não se sentem seguros, apesar de ser amplamente trabalhado no ano de 2022, todos os candidatos a presidente. Esse entretanto, ele deu uma condição, ele fez uma contradição com o período anterior. Então, muito cuidado com o elemento coesivo que você vai utilizar, porque às vezes você não tem segurança, ele pode contradizer uma ideia que você não quer passar, tá? Para isso, é só ter cuidado na hora de utilizar o texto, é só você fazer uma revisão. E é isso, toda vez que você vai fazer uma correção de um texto, você vai, antes de entregar o texto, você tem que fazer uma correção, você vai olhando se isso aí está tudo correto, se essa ideia que você quis passar, e aí você vai fazendo a sua mudança ali rapidinho antes de entregar, tá? Bom, então reparem, essa foi a minha aula de hoje de elementos coesivos, ok? Competência 4 do Enem, lembrando que a competência 4 vai te dar 200 pontos de 1000, ok? Ela vai avaliar essa fluidez do seu texto, essa conexão das ideias, ela vai avaliar os elementos inter e intraparagrafais e ela também vai avaliar como você conecta as suas ideias
utilizando os pronomes, utilizando os elementos anafóricos, catafóricos, que retoma, que anuncia, e isso não sendo repetido, tá bom? Bom, eu espero você para a próxima aula, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, vou te agradecer muito por isso. Se você ainda não segue nosso link, nosso Instagram, entra no nosso Instagram, tem várias ideias interessantes, Redação Turbinada, ok? Lá tem posts relacionados a propostas de intervenção, a repertório, elementos coesivos, enfim, tem um leque de atividades, um leque de propostas para você analisar. Entre, curta, compartilha, ok? E te vejo na próxima, tá? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.